Alô, meu aluno, minha aluna do 7º ano. Vamos para a nossa aula número 2 sobre os povos e reinos africanos. Bom, como a gente viu na aula passada, depois do enfraquecimento do reino de Gana, alguns povos se uniram e dominaram aquela região. Um desses povos, os povos Susso, da etnia Saniké, dominou aquela área, permanecendo pelo século XII com hegemonia. No início do século XIII, a hegemonia Susso foram derrotados com os povos que viviam ali entre o rio Senegal e Níger, principalmente pelos povos mandingas, liderado pelo Sundiata Keita. E com a vitória na guerra de Quirina, ficou marcado, então, o início do Império Mali. E esse poderoso Império Mali foi constituído e forte durante os séculos XIII ao século XVI. E os reis recebiam o título de Mansa, que quer dizer Rei dos Reis. E Sundiata Keita foi um dos mais famosos Mansa durante o reinado do Império do Mali. Outro famoso Mansa nesse período do século XIII ao XVI, foi o Mansa Musa, que expandiu o império, organizou em províncias, fez com que o Império Mali ficasse conhecido em toda a região. Ele também fez a famosa viagem a Meca, em 1324, levando pelo deserto ouro e muitos presentes. Com isso, popularizou não só a sua figura, como o próprio Império Mali. Tendo como povo principal os mandingas, que falavam a mesma língua do povo de Gana, desenvolveu o poderoso comércio e o controle das rotas transarianas. Com as taxas cobradas, era possível, então, comprar cavalos para o exército, comprar tecidos caros e nobres, e assim fortalecendo o império. O povo, em geral, vivia em vilarejos, em casas de barro. Os servos e a população em geral não eram favorecidos pela riqueza do grande império. A eles eram fornecidos sal, indispensável na preparação e conservação dos alimentos. Cultivavam sorgo, milho, inhame, milhete, algodão, feijão, criavam bois, camelos, cabras, pescavam. E com Mansa Musa, a religião islã ficou oficial. E com isso trouxe grande influência dessa cultura, construindo mesquitas e cada vez mais esse império se enriquecendo com a fartura do ouro. E as cidades de Timbuktu e de Djenné foram as grandes cidades do Império Mali. Timbuktu, principalmente, que ali ficou concentrada a parte cultural e intelectual. A grande universidade no século XII, construída ali, onde foi desenvolvido astronomia, lógica, matemática, caligrafia árabe, história, enfim, ali virou um grande centro intelectual, com grandes sábios vindo de outras áreas, se estabelecendo e deixando em Timbuktu uma grande contribuição intelectual, não só para o povo árabe, africano, como mundial. Tanto que em 1988, Timbuktu foi considerado patrimônio mundial, de grande importância dessa cidade em pleno Império Mali, no continente africano. Vamos falar um pouquinho do comércio caravaneiro. Essa atividade comercial essencial para o desenvolvimento de toda a área do Sahel. Esse intercâmbio cultural entre povos parece estranho, né? Em pleno deserto, extensão do deserto, serviu como ponte cultural e comercial para todos esses povos. Mas isso graças a um animal, ao camelo, que era essencial. Além de ser um animal resistente ao calor, à sede, ele também provia leite e carne para toda a trajetória dos comerciantes. Além da pele, servia também de cabanas. Por isso foi possível esse comércio caravaneiro em pleno deserto do Saara, graças ao camelo. Os produtos que saíam do sul da África, ouro, marfim e escravizado. Aqui vamos falar um pouquinho sobre os escravizados, porque muito se fala, equivocadamente,
que foram os próprios africanos que inventaram a escravização. Foram eles que criaram o tráfico negreiro. Isso é um grande equívoco, uma grande mentira histórica. Em todas as sociedades, de todas as épocas, sempre existiu o homem escravizando o homem. Porém, há vários tipos de escravização. Na África, especificamente, essa escravização não é como foi feito pelos colonizadores europeus, que viram essa tradição, viram essa cultura africana e se apropriaram disso para fazer disso um mercado, transformar o ser humano em mercadoria, diferente do povo africano. Que como era essa escravização do povo africano? Eram ou por motivos de dívidas ou por guerras. Os povos que eram derrotados, os soldados viravam então escravizados do povo vencedor. Porém não viravam mercadoria, porém não perdiam a dignidade. Continuavam fazendo parte da sociedade. E muitos deles até casavam-se com as pessoas livres daqueles que o escravizaram. Então há uma diferença enorme entre a escravização entre os povos africanos e a escravização do povo europeu, que se aproveitou dessa cultura para ganhar dinheiro. E com isso criou o grande mercantilismo dos navios negreiros, por mais de 300 anos entre Brasil, Portugal e África. Muita gente enriqueceu. E o povo africano, muitos deles, perderam sua dignidade, suas famílias. Então, que fique muito bem entendido sobre isso. O comércio transariano ligava várias praças mercantis às zonas de abastecimento, como as minas de sal do deserto do Saara e as regiões auríferas, ou seja, onde havia ouro na região do Sahel, e as áreas de extração de pimenta e nós de cola das florestas tropicais. Os terminais de comércio transaarianos ao norte eram formados por portos mediterrâneos da África, como os de Tunis, Cairo e Argel. E os terminais ao sul, cidades sahelianas, como Oualata, Timbuktu, Agadas, Delas, além do tráfico pelos rios Senegal, Níger e Gâmbia. E esse comércio ajudou a fortalecer e muito o Império de Mali. E do norte vinha o sol, o cavalo e tecidos, importantes mercadorias para o exército, para a população e para o engrandecimento do Império Mali. E um detalhe importantíssimo que não podemos passar desapercebido: a grande importância da tradição oral. Na cultura africana, a oralidade é muito importante. Quando os historiadores, no início do século XX, começaram a prestar atenção na veracidade dessas histórias, contadas pelos griots, são anciões que não só viveram bastante tempo, como passaram para gerações e geração a história africana de seus povos. E ouvindo esses griots, os historiadores chegaram a conhecer a verdadeira história africana. Por isso, na cultura africana, os anciões, as pessoas mais velhas, são respeitadas, ouvidas, porque elas trazem toda a história de um povo. E um povo sem memória é um povo sem história. Por isso, a importância de contarmos de verdade como é a história do povo africano, dita por eles mesmos. Nós de cola, importantíssimo na alimentação até dos caravaneiros, pois dava mais energia. E também muito utilizado pelos povos africanos em suas religiões tradicionais. E até hoje, esse produto é exportado para as Américas, para a Europa. E temos o refrigerante Coca-Cola, que é um grande importador dessa iguaria. Inclusive, tem plantações em território africano. Então, o noz de cola até hoje é utilizado em várias religiões afro-brasileiras, no território africano e pela indústria comercial. Eu quero sugerir a vocês que assistam a um documentário que tem aí na internet, Mali, o deserto do Saara. Assistam, depois me mandem e-mail dizendo o que vocês acharam do documentário, o que entenderam, alguma dúvida, mas não se esqueçam, Mali,
o deserto do Saara. Bom, a partir do século XV, o grande império de Mali começou a entrar em decadência. Disputas internas, a perda do comércio e ataques de povos vizinhos, além da entrada da colonização europeia, que isso foi enfraquecendo o Império Mali. Terminamos aqui a aula. As aulas são rápidas, é apenas para estimular a vocês a pesquisar mais. Pergunta ao seu professor, preste atenção na aula do seu professor, leia seu livro, pesquise, faça as tarefas e vamos alcançar o nosso objetivo: aprender a aprender. Na próxima aula vamos conhecer o povo Iorubá e o povo Banto. Até lá e não faltem!